Ainda bem que é verdade, né? Não, sim, Senão mas o assim, Portal do Mal, ela mas tava quantas ferrada, coisas né? a gente recebe assim que não é verdade? É verdade. Né? Muito. E mesmo que muitos. for verdade, se você não É. tem como comprovar aquilo, É. é o preço de você seguir os ritos legais e você não fazer sensacionalismo. Às vezes você perde uma boa notícia. O Vitão falou da lingerie. Da lingerie. Parece que saiu alguma coisa de joias. H. Stern. Tem, pior que tem. Você vê que o Corinthians tá joias. mais moderno, né? O Corinthians mudou agora. modernizou, Eu sou do tempo do cloro e da lingerie. Agora é joias. H. Stern. Tem uma compra parcelada lá, mais ou menos 4 e pouco, assim. E fica esse grande questionamento, né? O que o Corinthians foi gastar na H. Stern, né? Foi comprar um troféu, Então, acho talvez, que, uma É, medalha. acho que vale a pena você falar com o Andrés de novo, né? É. Podia pergunta lá presentear pra ele lá. a mulher ou de algum empresário. Não, vale a pra pena, que negociar. a gente até, Um presente corporativo. até tira sarro, às vezes, de alguma Mulher maneira de um- aqui. A gente Empresário é foda. tira sarro de alguma maneira aqui. E também, às vezes, critica um pouco como as coisas são feitas e com qual interesse. Mas a verdade, ela tem que sempre ser mostrada. E eu acho que o Andrés acho que deve mais algumas explicações aí. E aí teve a votação. Teve a votação. Essa votação, o que a gente pode falar dessa votação aí? Que foi para... Não foi só do Andrés, né, essa votação. Não. Muita notícia saiu do Andrés, mas teve mais gente, inclusive da oposição também nessa votação aí, que tomou gancho. Explica aí essa votação, o que foi, Débora. Acho que uma coisa interessante para falar, só antes para contextualizar, é que as coisas estão acontecendo, no caso da fatura do Andrés, muito mais rápido do que no impeachment do Augusto. As pessoas, eu vejo muita gente falando, porque agora ninguém fala do Andrés, mas quando vai falar do Augusto, todo mundo bate. E a gente precisa se lembrar que o caso do impeachment do Augusto, ele tá rolando na internet já vai fazer um ano e meio, né? Muito Estourou tempo. em abril de 24 isso. E a primeira medida no clube que foi tomada em relação a isso foi quando foram recebidos ali os pedidos de impeachment de conselheiros e tal, cerca de 2 meses depois, e o processo foi aberto na ética 4 meses depois. O processo contra o Augusto na ética foi aberto em agosto, sendo que o Juca Kfouri, a matéria dele que estourou o caso, foi publicado no final de abril. Então olha quanto tempo demorou. As pessoas não lembram que, por exemplo, o Tuma chegou a defender o Augusto em reunião do conselho nessa época, falando... Sim, não quis botar em votação. Não quis botar em votação e ele foi Ele foi eleito acusado. pelo grupo do Augusto. Ele fez Sim. no conselho. Isso. Os conselheiros acusaram o Tuma na época de falar de defender, de passar pano, de querer proteger a gestão. Até a saída do Fred Luz, que foi mantida, demorou para mandar o Fred Luz embora. Foi aí que mudou. Não tem nada a ver com impeachment. O Corinthians não tem... Assim, como voltamos a Dilma. A questão não é preto no branco, o que fez de errado certo. É questão política. É apoio ou não apoio. Aí vamos voltar pro Daniel para falar. O caso Tuma explica como as coisas acontecem, não é no Corinthians, é em qualquer política, em qualquer lugar. Por que demorou para acelerar o processo ou demorou? Sim. E a partir do momento que a Gaviões largou a mão, acabou. Ali acabou. É. Né? É verdade. E largou naquelas, né? Porque até quando não dava mais, né? Né? Ficou até o último minuto, Sim. né? Abraçado. Acho que né? só o Cascone Quase que demorou não morreu mais, atrasado. Você viu que o Cascone ainda segue aliado, né? Mas, enfim, está andando muito mais rápido o caso do Andrés. A gente teve uma reunião do CORE tratando sobre esse tema 2 semanas depois que estourou o caso. Isso é uma rapidez, assim, quase inédita em termos de Corinthians. Que o Corinthians ele gosta muito de burocratizar essas apurações de irregularidades. E nesse caso do Andrés, o CORE já tomou uma decisão em 15 dias. Isso é muito rápido, muito mais rápido do que no trato com o Augusto, inclusive. Mas enfim, o CORE ele tinha uma reunião marcada para poder falar sobre a prestação de contas do clube, trimestral, e também para falar sobre a possível liberação de um adiantamento de cotas da LFU, para poder melhorar o fluxo de caixa. Queria liberar 30 milhões de reais mais da LFU para poder fazer isso. Esses casos foram aprovados e depois eles começaram a debater sobre cartão corporativo. Houve ali uma clara divisão entre membros natos e membros trienais. Os membros trienais eles eram mais favoráveis a uma investigação Andrés e os membros natos eram mais a favor de que não fosse investigado, de que o reembolso bastava, e a alegação era mais ou menos nesse sentido. O reembolso basta, foi um gasto que, se for comparar as realizações da gestão do Andrés, provavelmente pensando no primeiro mandato também, e provavelmente pessoas da Renovação e Transparência, né, falando sobre isso, né, querendo proteger uma das pessoas, uma das lideranças do grupo. Né. Essa votação ela acabou 9-7, a favor da investigação, contra o Andrés, mas houve mais 2 votações.
Uma delas foi para poder abrir um processo administrativo contra o Robertson de Medeiros, o Dunga. Ele é presidente da Comissão de Ética, vice-presidente do Conselho Deliberativo e vem sendo aí acusado de ser leniente, de demorar muito para poder apurar os processos que estão rolando na ética. A gente falou com o Turma depois disso e a gente soube que tem cerca de 25 processos na ética hoje caminhando. Muita gente fazendo besteira no Corinthians. Mas demais. E, cara, 25 processos é muita coisa. Demais. Assim, Mais de 10% do conselho Demais, ativo, porque não tem 300 conselhos, né? Tem gente que nem aparece. Pois é. Mais de 10% do conselho ativo. E a própria ética, inclusive, tem processos contra membros dela lá, né? Porque a gente tem que se lembrar do 31 de maio, daquela tentativa de golpe que aconteceu. Isso. A cena da cadeira. A cena da A cadeira. cena da cadeira. A dança da cadeira. Metade da comissão de ética foi afastada nisso, trocaram membros. Então, assim, a própria ética está uma zona, com um monte de processo acumulado. E o Dunga é uma das pessoas que teve uma votação para aprovar e, enfim, que ele respondesse por isso. Por que está demorando para poder tocar os processos? E essa que você citou foi a terceira votação que aconteceu, que foi um pedido também para abrir um processo administrativo para poder saber por que houve esse vazamento, de onde veio e de que forma aconteceu e por quê. Então, os envolvidos nessa apuração vão ser o presidente afastado, Augusto Melo, a assessora dele, a Daina Barossi, o ex-diretor financeiro, Pedro Silveira, e 2 funcionários do financeiro que ainda estão no clube porque tem contrato, né? Eles, por exemplo, negaram que saíram, mas se diz que não fazem mais parte da gestão, então é uma situação meio nebulosa isso. Que é o auditor fiscal, Josué Lopes, e também o Sidorf, né? Que é gerente financeiro, enfim, muito conhecido do clube. Teve o caso de ele foi vítima de racismo, prestou depoimento. Exatamente. Então essas 5 pessoas, elas também Maneira vão Carne, ser... não foi? Foi, exatamente. Eles também Grande vão ser personagem de ouvidos Maneira Carne. para poder saber sobre esses vazamentos, no caso das faturas, e se houve motivações políticas. A gente tem que saber, né? Tem que contextualizar. Essas pessoas, elas vão ser intimadas a falar alguma coisa assim lá dentro do clube, é isso ou não? O CORE recomendou que fosse aberto um processo disciplinar contra essas pessoas, então, se tudo correr dessa forma, a ética vai abrir esse processo, vai notificar essas pessoas para se defenderem e depois vai apurar aí possíveis Mas tem uma questão aí, o Daniel está absolutamente destrinchando a questão legal, os ritos e tal. Mas vamos lá para o momento, a vida como ela é. A vida como ela é, o Corinthians como ele é. Dia 9 tem a votação dos sócios. Isso. Até vazar a questão da justiça, a condenação e a Gaviões não largar a mão, eu cortava os 2 braços se o Augusto não voltava. Porque frequentando o clube, andando, perdeu parte da popularidade, mas era tão grande a popularidade e a rejeição do grupo anterior maior, que ele ganharia num grupo de associado, que o Corinthians são 3 mundos. É o mundo do estádio, o mundo da rede social e o mundo do Parque São Jorge. E o mundo do CT. Mas o mundo do CT também é outra dimensão. Mas quem decide o dia a dia do Corinthians lá, internamente, o mundo do associado, é um mundo completamente diferente, é a parte. Então, ele era muito desconhecido da torcida numa eleição, lá ele já era muito popular, é um mundo muito, muito Sim, diferente. isso é verdade. Então, assim, agora ele perde. O que vai acontecer na prática? A eleição passa a ser indireta, para ver quem vai ser o presidente. Tem várias pessoas se movimentando aí, Alvarenga, Rosalá, Cidade, enfim. O Grupo Renovação, o que vai acontecer? Para ganhar, você tem que ter a maioria do conselho. Isso você está contando que o Augusto não vai ganhar Eu vou ficar muito surpreso se ele... Era a barbada que ele ia ficar e agora é quase barbada que ele vai perder. E aí voltamos para o conselho. Para eleger para presidente agora, vai ser maioria no voto indireto. Como a eleição do Tancredo contra Maluf em 80 e pouco. Vai ser uma votação ali. Igual a eleição no São Paulo até hoje. A eleição do São Paulo exatamente. Como o Andrés venceu depois que o Dualib caiu, né? Aí ele... A primeira foi indireta. Foi indireto. O que vai acontecer? Então, esses ritos que estão no core de investigação, de conselho de ética, o cara para ganhar a eleição agora, Osmar Stabile que está com a caneta e tem a caneta para tentar se manter... Os outros tá lá com a caneta assim, ó, porque os caras já tentaram cortar até o braço dele para arrumar essa caneta. Os caras que querem... Então, assim, como toda eleição é política, a votação da fiscalização é política, a gente vai voltar na nota do André, senão já teria visto lá antes. Então, até se vai punir ou não alguém na ética ou não com esses 50, 70, 20 e poucos processos, depende dos apoios. A pessoa não percebe que já vai perder,
ela quer estar no grupo que vai ganhar. E começa a barganhar. Então, não, esse aqui passa, esse aqui não passa. Então, isso vai ser muito mais importante para entender quem vai ser investigado ou não, quem vai ser, do que quem fez bobagem mesmo. Né? Então, assim, no mundo... o Corinthians é um mini Brasil. Se você pegar a última eleição dele, o que se matou, vão tirar foto um no ombro do outro daqui a 3 meses. Isso aí não tem Já nenhuma... aconteceu várias vezes, então, assim, né? esses ritos que estão acontecendo estão acontecendo, mas, assim, o pós-9 de agosto vai definir muitas coisas. O cara que tem chance de ganhar... O Augusto ganhou fazendo apoio com 200 pessoas que agora são contra ele, não durou muito. Nesse abril que voltamos aqui, ele já tinha perdido metade da gestão dele. Já. Então, assim, então isso vai ser muito levado em conta na hora de o processo seguir ou não. Porque a nota do Andrés, por exemplo, está aí há 5 anos, só agora apareceu. Os casos no Corinthians acontecem muito assim, né? Eu só fiz esse parênteses, vou botar a bola pro Daniel, porque, assim, o rito legal é esse, mas a gente vê entrevista de conselheiro do Corinthians, o próprio Romeu, eu entrevistei ele recentemente, falam como se fosse uma coisa super técnica, né? Vamos pegar 300 pessoas, quem fez isso, está seguindo... Na prática é o seguinte, quem tem maioria passa, quem não tem não passa, levanta e abaixa, acontece assim. Então vai ter eleição aqui, quem é do nosso grupo? Nós 4, então vamos investigar ele. Não é? É assim que funciona no mundo real. Eu né? vi uma